eles vão apresentar a 7ª novela, que é o Tinguccio e Miúccio, do livro e o filme O Decameron. Nós somos eu, Adriane, Susana, Grace Kelly e Jucimar. Então, eu vou novamente contar um pouco da história do Decameron. Eu sei que todo mundo já deve ter falado um pouco, e eu vou falar um pouquinho mais. Que é o livro do Decameron, conta a história desses 10 jovens que, fugindo da peste negra que assola Florença, se exilam nas montanhas perto ali da cidade, e lá eles se encontram casualmente, né? E começam a contar histórias, além de dançar, cantar, assim, para passar o tempo. Há algumas curiosidades que não foram faladas, que na verdade não foram 10 dias, foram 14 dias. Que os 2 dias eles não contavam as histórias, que era na sexta-feira, que era a Paixão de Cristo, e no sábado, que era considerado um dia de descanso, dia santo. Então não foram 10 dias, foram 14, foram 10 dias contados, mas pulavam na sexta e sábado. E outra curiosidade, a cada dia um tinha permissão de escolher livremente o tema, né? A primeira jornada e a 9ª jornada era livre, ninguém escolheu nada. Um dos personagens por dia também tinha escolha livre, e o Dioneu, que é o cara que conta a nossa história, ele tinha liberdade em todas as novelas, ele escolhia o tema que ele queria. Então, no total foram 100 histórias, contadas em 10 dias, no caso, intercalando o sexta e o sábado, que de uma maneira ou de outra elas acabam se entrelaçando. A nossa história, então, como eu falei, é contada por Dioneu, é o Tinguccio e o Miúccio. Eles são 2 amigos, sendo que o Tinguccio, ele é apaixonado pela comadre dele, tem um caso extraconjugal com ela, e o Miúccio é apaixonado pela esposa do Tinguccio, mas ele guarda isso em segredo, de medo que isso é pecado, né? E tanto que ele condena muito o Tinguccio, dizendo, né, que isso é pecado, que ele não devia de fazer e tal. Daí ele disse, mas quem que vai saber se isso é pecado, né? Aí eles acabam falando, né, que depois da morte que eles iam ficar sabendo mesmo se realmente era pecado, né? Quando um deles fosse para o céu ou para o inferno, né? Então eles fazem uma promessa um para o outro, que seria essa promessa de que se um morresse, era para voltar e contar para um amigo como era do outro lado. E quem morre primeiro é o Tinguccio, né? Que é o que tem o caso extraconjugal, né? E ele cumpre a promessa, sim, e ele acaba voltando de noite. E a Susana vai contar como é que foi o final da história. Então, o fantasma do Tinguccio volta para contar ao amigo como que era do outro lado do mundo. E ele chega assim, e Miúccio fica meio assustado e pergunta quem ele é. E ele responde, sou eu, voltei para cumprir a promessa, né? Então Miúccio logo pergunta se ele havia se salvado ou havia se perdido, né? Então daí Tinguccio responde que se ele tivesse se perdido, ele não estaria ali. E Miúccio pergunta se ele está entre as almas condenadas ao fogo do inferno. Então Tinguccio responde que a este ponto ainda não, mas ele está cumprindo uma grande pena pelos pecados cometidos e está muito triste e sofre muito. Miúccio pergunta se ele pode fazer alguma coisa para ajudar ele ali na terra, né? Seria aqui. E ele responde que se ele fizesse orações e caridades, ele ajudaria de alguma forma eles lá no outro lado, no caso. Então, Miúccio pergunta se as penas são iguais para todos. E Tinguccio responde que não, que alguns são condenados ao fogo do inferno, outros são pela água quente e outros dentro do gelo e até dentro da merda. E Tinguccio responde, desculpa. Então daí Tinguccio estava se despedindo e ele lembra de pedir para ele da comadre se era pecado, né? Então Tinguccio responde que
dele, e daí os caras começaram a dar risada dele, dizendo que eles nem davam bola para a comadre lá, e que era para ele ficar bem tranquilo. Então daí, Miúcho, quando ficou sabendo que não era pecado, ficou todo faceiro e correu para o quarto da comadre, se jogou em cima dela. E esse foi o final do filme. E também, nessa última parte ali, um pintor, no caso seria o Pasolini, ele procura inspiração para pintar o interior de uma igreja. E o fim da história de Chingúcio e Miúcho, representada no filme e no livro, são iguais ou tem rumos diferentes? A fala deles, a conversa de Chingúcio e Miúcho, praticamente são a mesma, mas o final ele muda um pouquinho, que no filme ele termina com a inspiração lá do Pasolini para pintar a igreja, o interior da igreja. E no livro termina com uma coroação, que Dineu passa a coroa para Laureta, na qual manda organizar um jantar para comemorar, né? E mais tarde volta ao palácio com tranquilidade, e lá eles cantam uma canção e assim termina o filme, ou o livro, no caso. Motivos para não contar para a comadre sobre o amor que sentiu. Então, Miúcho, no livro, ele não conta para a comadre ou para Chingúcio, porque ele sabia que o amigo Chingúcio também era apaixonado pela comadre. E por ele ser mais próximo à comadre, ele teria preferência. Então, ele não conta e ele só vai guardar o amor para si mesmo. Já no filme, ele acha que é pecado. Ele é um cara cristão, tem uma leleza, até ele comenta com um amigo nas partes do filme que seria pecado ele cometer o ato que ele cometia. Mas lá depois que Chingúcio retorna e fala com ele descobre que não seria um pecado, até então que ele sai à procura da comadre para cometer o pecado. Os costumes da sociedade católica medieval no livro de Boccaccio e no filme de Pasolini. Então, Boccaccio critica muitos valores medievais da igreja e o egoísmo da sociedade. Na sua obra, no livro de Decameron, ele descreve o erotismo, o sexualismo. Então, ali ele já como uma liberdade que o ser humano tem. Então, ele se eleva à liberdade através do erotismo. Tanto que ele satiriza a ideia de santidade e o pecado do clero católico. Já Pasolini, um cineasta, ele também critica os costumes da igreja. Ele faz a soteriologia, um elogio à vida cotidiana dos prazeres simplesmente acessíveis a todos. Ele, então, a temática explícita sexual. Isso nós vamos decorrer do filme, bastante atos sexuais. Vou falar um pouco do Pasolini, né? O que dizer do Pasolini, que era o diretor do filme. Ele foi um artista completo. Ele foi poeta, ele foi escritor, ele foi diretor, ele foi pintor também e participou do filme como ator. Quem assistiu todo o filme deve ter visto ele como seguidor de Giotto. Giotto era um artista da época medieval, na qual o Boccaccio comenta no livro, ele fala no livro sobre ele. Mas o Pasolini não quis colocar o Giotto, ele colocou como um seguidor de Giotto no filme, e essa história dele, de como pintor, foi sendo costurada no meio das
começa saindo viajando como se fossem as 10 pessoas que saem da cidade lá por causa da peste negra. Ele acaba se colocando ele como um pintor que vai até uma certa cidade e lá ele inicia a pintura de uma igreja, né? Então, o Pasolini, ele era homossexual assumido, ele era, como se diz aquele partido, comunista, ele era comunista, e ele colocou assim, ele fez o filme justamente para reclamar da postura da Itália, do pós-fascismo, né, que estava novamente voltando lá à época do Renascimento, voltados mais para a religião e tal. E por que ele colocou as obras de Giotto? Porque Giotto também foi pintor dessa época e ele utilizou das obras dele para saber um pouquinho mais da Idade Média, né? E qual seria a relação entre literatura, pintura e cinema. No filme, no final do filme, ele questiona ali, por que fazer uma obra de arte se sonhar com ela é tão doce? Por que ele fala isso? Primeiramente, a obra que ele pinta é uma obra de Giotto que está inacabada, porque o Giotto começa pintando e ele morre no final. Ele acaba morrendo. Essa seria a obra de Giotto e essa de Pasolini que ele fez na igreja, que é a obra do juízo final. E dizem que no filme Os Contos de Canterbury tem-se a resposta para essa pergunta. Que ele começa o filme dizendo: aqui terminam esses contos narrados pelo simples prazer de fazê-los. Então essa relação entre a literatura, pintura e cinema, que é voltada para essa sensualidade. As pinturas de Giotto, eles humanizam muitas figuras, Jesus, Maria, eles humanizam as figuras dos santos, né? Enfim. E mostrando também a realidade do cotidiano das pessoas na época, tanto Boccaccio como Pasolini, como Giotto, que foi o pintor do filme, eles falam dessa realidade do cotidiano das pessoas. Agora eu vou falar um pouquinho da linguagem verbal e da linguagem cinematográfica. Saraiva citou para nós que enquanto a substância de expressão da linguagem literária se radica no código verbal, a da linguagem cinematográfica centra-se na imagem movente, agregando outros códigos ao caráter visual. Então, a linguagem verbal da literatura predomina a palavra, a expressão da arte. A arte, dentro da linguagem verbal, é somente a palavra. Então, o leitor, ele tem que imaginar, ele tem que criar todo o cenário, né, através da narrativa literária. Já na linguagem, né, da cinematográfica, tem já mais múltiplos elementos que predominam. E daí Pasolini também coloca que o cinema não invoca a realidade como língua da literatura. Ele copia a realidade como uma pintura. E o cinema reproduz uma realidade com imagem e som. Então, o cinema existe enquanto imagem sonora, plástica e visual. E as palavras do cinema, eles são movimento, trilha sonora, e que muitas vezes não será necessário usar linguagem verbal. Somente o som, a melodia e a própria afeição dos atores produzem no cinema. E aqui são as nossas referências.